Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro vídeo do seu mais novo canal sobre cinema da web. É o Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e aqui toda semana você ficará sabendo tudo sobre cinema, incluindo críticas dos principais lançamentos e, é claro, dos clássicos da sétima arte. Para começar, nós vamos aproveitar aí toda a vibe que está rolando com a volta de uma das maiores franquias do cinema. É isso mesmo, eu estou falando de Star Wars. Aproveitando a vibe do lançamento do novo filme O Despertar da Força, nós vamos hoje falar sobre a trilogia clássica de Star Wars. Por isso, vamos nessa! Vamos voltar no tempo até a década de 70. Naquela época, Hollywood estava vivenciando um dos seus maiores movimentos, a nova Hollywood. Esse movimento se caracterizava por um cinema mais autoral, por um cinema de cunho mais realista, mais sério, mais politizado. Só que dois cineastas decidiram ir na contramão disso: Steven Spielberg e George Lucas. O primeiro lançou em 1975 aquele que ficou conhecido como o primeiro blockbuster, Tubarão. E o Georginho lançou em 1977 Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Esses dois filmes foram responsáveis por revolucionar o cinema hollywoodiano e criar tendências que influenciam até hoje o cinema comercial. Cannot escape your destiny. Must face Darth Vader again. No, I can't do it. I'll not leave you here. I've got to save you. A trama do filme se passa durante uma guerra intergaláctica. De um lado nós temos o Império, que tenta dominar toda a galáxia com seu governo fascista, e do outro a Aliança Rebelde, que tenta lutar contra o Império. Em meio a tudo isso nós temos o jovem Luke Skywalker, um jovem fazendeiro que tem os seus parentes mortos por conta do Império, e assim se une ao mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, aos androides C-3PO e ao mercenário Han Solo, juntamente com seu companheiro Chewbacca. Todos eles partem em uma jornada para resgatar a princesa Leia, que foi capturada pelo temido Darth Vader. A trama do filme é inspirada em um filme de 1959 chamado A Fortaleza Escondida, do diretor Akira Kurosawa. Fica a dica. E é uma trama muito simples, não tem arrudeios. Porém, a trama de Star Wars ela é simples, mas muito bem executada. Os personagens são muito bem equilibrados, eles funcionam como arquétipos, né? Você tem o mocinho, que é o grande herói da aventura, o Luke, né? É tanto que ele veste branco. Você tem a princesa Leia, que é também uma heroína, né? Que também veste branco. Você tem o mestre, que veste uma capa, né? É um ancião. Você tem o mercenário, que é um cara que não é nem bom nem mal, ele é meio dúbio e as roupas dele refletem isso, né? Ele veste geralmente preto e branco, né? Ou jaqueta escura e roupas claras por dentro, né? Você tem os alívios cômicos, com o C-3PO e o R2-D2 e o Chewbacca, né? Você tem o vilão, o grande vilão, que, diga-se de passagem, um dos maiores vilões da história do cinema, Darth Vader. E o elenco que interpreta esses personagens está muito bem. Mark Hamill como Luke Skywalker, Carrie Fisher como Princesa Leia, Harrison Ford em início de carreira como Han Solo, Alec Guinness como Obi-Wan Kenobi e David Prowse como Darth Vader, com a voz inigualável de James Earl Jones. A parte técnica do filme também é muito boa. O George Lucas se inspira nos faroestes italianos e nos filmes do Kurosawa para pegar alguns planos de paisagem, as transições das cenas em cortinas que ele utiliza, fazendo referência aos filmes do Kurosawa. Os efeitos especiais são um destaque à parte, né? Feitos com efeitos práticos, maquetes, bonecos, né? Naquela época ainda não existia CGI,
ainda não tinham efeitos digitais feitos por computador. Embora em alguns momentos eles pareçam datados, mas na maior parte das vezes eles convencem e muito. Mais até do que muitos filmes de hoje em dia feitos por computador. Só aquela sequência inicial do Destroyer aparecendo pela primeira vez já deixa a gente impressionado. Isso sem falar na batalha final na Estrela da Morte, que é espetacular até hoje. Mas o grande destaque do filme é a trilha sonora. Trilha essa do mestre John Williams, que já foi responsável por tantas outras trilhas inesquecíveis na história do cinema. Aqui ele faz uma das suas melhores. Mas não é um filme perfeito. Os diálogos do filme, alguns deles são meio pobres, né? Tem uma coisinha meio brega ali em muitos diálogos. Algumas sequências de ação não são muito bem coreografadas. O próprio duelo entre o Darth Vader e o Obi-Wan é meio capenguinha, né? Mas Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança é um filme revolucionário que mudou o jeito de se fazer cinema de aventura. Um dos filmes mais importantes da história do cinema. Leve, despretensioso e que cumpre aquilo que promete. Divertido. Nota 9. 3 anos depois, George Lucas retorna à saga com o episódio 5, O Império Contra-Ataca. Esse, para mim e para muitos fãs, é o melhor filme da franquia, sem sombra de dúvidas. Nesse segundo filme, o tom leve e despretensioso do anterior é deixado um pouco de lado e agora a situação fica mais tensa, mais séria e até um pouco mais sombria. Porém, ele corrige todos os problemas que tinham no primeiro filme. O roteiro desse filme é muito bem escrito, os diálogos são certeiros, o humor está na medida certa. Frases como, eu te amo, eu sei. Isso é sensacional, cara. Os personagens são muito bem desenvolvidos, a gente passa a conhecer bem mais os personagens. Até mesmo os personagens novos também são bem desenvolvidos. O roteiro também faz a gente se aprofundar ainda mais na mitologia de Star Wars. A gente passa a conhecer mais aquele universo, passa a conhecer mais a cultura dos Jedi, por exemplo, o Império. O elenco continua afiado, a química entre eles nesse filme é bem melhor e os personagens novos que também são cativantes do mesmo jeito. Nós temos o Landon, interpretado pelo B.J. Williams. Nós temos a primeira aparição do Mestre Yoda, um dos maiores personagens de Star Wars. A parte técnica é ainda melhor que no primeiro filme. A cinematografia é linda. Os cenários, as paisagens, a forma como as cenas são compostas é muito boa. Destaque para o duelo entre o Luke e o Darth Vader, próximo ao final do filme, onde toda a composição da cena é muito boa, com uma fotografia mais sombria, mais avermelhada e com uma fumaça ao redor, como se o personagem estivesse no inferno. As próprias cenas de ação também evoluíram muito nesse filme, estão melhor coreografadas, tanto as cenas de batalhas aéreas quanto as cenas de luta de sabre. E esse filme tem um dos melhores plot twists da história do cinema. Eu não vou dar spoiler para quem não assistiu, não se preocupe, mas se bem que spoiler de um filme de 1980... uma virada no filme que sua cabeça explode e de repente, poucos minutos depois, o filme acaba. E o filme não para, ele tem um ritmo frenético do início ao fim. Acontece muita coisa, a ação não para e não é cansativo. Ele sabe dosar no tempo, ele sabe colocar as coisas no tempo certo. Ele sabe dar o alívio cômico na hora certa, ele sabe colocar o drama na hora certa, ele sabe dar a pausa para você se aliviar da ação. E detalhe, a direção desse filme não é do George Lucas, é do Irving Kirchner. E cá entre nós, fez toda a diferença. A trilha sonora continua sensacional nesse filme. John Williams está arrasando. E dessa vez ele cria uma das melhores trilhas que já foram feitas, a Marcha Imperial. Sente só.
sensacional. Star Wars tem uma coisa que eu gosto muito, porque ele não se preocupa em ficar te expondo muito as coisas, te explicando muito, com diálogos muito expositivos. Ele te joga dentro da ação. No primeiro filme você ainda tem um pouco de diálogos expositivos, mas ele te joga já dentro da ação. Você que tem que entender aquele universo. E isso é muito bacana e se perdeu hoje em dia, né? Subestimam demais a nossa inteligência, por favor. Não me chame de burro, né, Hollywood? Enfim, Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, é o melhor filme da franquia e um dos melhores filmes de aventura e ficção científica que já foram feitos. Nota 10. E finalmente, em 1983, chega às telas Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi. O fim da trilogia, dessa vez dirigido pelo Richard Marquand. O Episódio 6, para mim, é o menos bom da trilogia. Não é um filme ruim, longe disso, mas é o mais fraco. É o que mais apresenta problemas. O roteiro desse filme é o mais problemático dos três. Os diálogos voltam a ficar mais pobres, algumas situações são bem forçadas, bem forçação de barra. Um exemplo são os plot twists que o filme tenta fazer. Muitas coisas resolvidas com pressa. Porém, o que mais me desagrada nesse filme é o tom. Isso mesmo. A gente saiu do Império Contra-Ataca, um filme tenso, um filme com um tom mais sombrio, né? E aqui o filme fica mais bobo. É isso mesmo. Até mais do que o primeiro filme, que era mais leve, mas não era tão bobo. Toda aquela subtrama lá com os Ewoks, embora eles sejam fofinhos e tudo mais, mas eu acho que eles deixam uma coisa meio boba, né? Para mim não tinha necessidade de ter os Ewoks ali, poderia ser outras raças alienígenas, mas não os Ewoks. Mas o filme tem suas qualidades. As sequências de ação, assim como no segundo filme, continuam espetaculares. Parece que o George Lucas quis pegar tudo que tinha de bom nos dois outros filmes para trazer para cá. Tem uma sequência de batalha aérea na Nova Estrela da Morte, perto do final do filme, que lembra muito a do primeiro filme. Tem sequências de luta com sabre de luz que lembram muito as do segundo filme. Parece que ele quis pegar o que tinha de melhor nos outros dois e colocar aqui. E realmente as sequências de ação funcionam, né? A sequência inicial, por exemplo, do resgate do Han Solo também é muito boa. Mas o ponto forte desse filme é o conflito entre Luke e Darth Vader. Esse filme explora muito bem a relação entre os dois depois das revelações bombásticas do segundo filme e o conflito do Luke tentando não aderir ao lado negro da força. Tudo isso é muito bacana, é o ponto forte do filme. A parte técnica continua bacana, porém não tão inspirada quanto no segundo filme. Porém, no saldo final, é um bom filme. Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi, é um bom desfecho para essa que foi uma das maiores trilogias da história do cinema, que entrou de vez para a cultura pop e conseguiu fãs no mundo inteiro. Eu pretendo falar sobre todos os filmes da franquia, vou fazer um vídeo sobre a trilogia dos prequels, mas ainda essa semana eu posto um vídeo sobre O Despertar da Força. Ei, você ainda não assistiu Star Wars? Fica aí achando que Transformers é que é um bom filme de aventura? O que é que você tá fazendo, meu irmão? Assista Star Wars! Pois é, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo do canal Cinema em Movimento. Se você gostou, não esquece, dá uma curtidinha aí embaixo, compartilha, beleza? E assina o canal para ajudar a gente aí. Mande comentários, críticas, sugestões, vamos construir junto esse canal, beleza? Um abraço, galera, e que a força esteja conosco.